Desfeita. Nunca entendeu bem o porquê, mas o fato é que, enquanto chorava de forma silenciosa na escuridão daquele voo longo, ia rodando no dedo anelar a aliança de casada da sua avó. Olhava para suas mãos. Sentia-se falhada por tantas razões. Nunca entendeu bem o porquê daquele presente. Por que ela? Por que para ela? Quando seu avô morreu, arrastado para o outro lado por um câncer que não se dignou a dar mais do que 90 dias de aviso prévio, ela tinha 6 anos. Sua lembrança da dor era difusa. A imagem do avô, já fraco, sentado na porta da casa térrea, ao lado de uma pessoa qualquer vestida de branco. A lembrança de uma versão desconhecida da sua mãe, que sempre foi pilar, e que não lhe pareceu um pilar àquela altura. Não entendeu muita coisa aos 6. Sentia que ainda entendia pouco aos 32. O fato é que a avó passou a usar, no dedo anelar, a aliança do marido depois de sua partida. Talvez por simbolismo, talvez por conforto nos dedos que incharam com a velhice. Nunca soube. Nessa época, a avó pegou a aliança que outrora usava e guardou-a numa gaveta para, alguns anos mais tarde, entregá-la à neta. E agora ela estava ali, cruzando o Atlântico pela enésima vez, brincando com a aliança dourada no seu dedo fino, ouvindo músicas tristes, enquanto algumas lágrimas que resistiam aos antidepressivos antroposóficos molhavam seu rosto. Até outro dia, seu dedo acumulava 3 anéis em sequência. Em primeiro lugar, a aliança da avó. Em segundo, uma aliança dourada cravejada de um topázio azul que comprou de presente para si mesma em um saguão de aeroporto. E, por fim, sua aliança de casada. Já não usava a última. Entregou-a ao ex-marido havia 2 meses. Pediu a ele que um dia derretesse as 2 alianças, transformando-as numa joia para a miúda, sua enteada. Ela já não sabia onde vivia. Não sabia para onde ir, o que planejar ou onde situar os sonhos sobreviventes, aos quais se apegava como quem se agarra a uma corda à beira de um penhasco. Garantiu à miúda que Lisboa sempre seria sua casa, porque era lá que ela estava. E era verdade. O problema é que nem sempre conseguimos estar em casa. E foi por isso que ela embarcou. Porque a cidade ainda lhe doía muito. Porque o céu azul de Lisboa tinha a cor dos olhos dele. E o raro cinzento daquele céu nos dias de outono tinha a cor do peito dela nos últimos meses. E assim não funcionava. Porque seu peito sempre foi de um amarelo claro e luminoso. O cinza fazia-a sentir-se doente. E por isso, mais uma vez, estava cruzando o oceano. Uns anos antes, ouvi um amigo dizer que detestava a palavra resiliência. A tal palavra que nos vem de infelicidade travestida de comprometimento e esperança. Perguntava-se, por vezes, se não estava a caminho de se tornar uma daquelas mulheres que transformam a própria infelicidade em uma falsa missão familiar muito nobre, confundindo a cegueira voluntária com uma oferta desmedida de amor. Mas, talvez num ato de generosidade, ele rompeu a missão resiliente dela. Ponto final. Ele disse: "Minha decisão está tomada." Ela se limitou a aceitar. E eis que ela estava ali, TP 83, poltrona 20C, corredor. Não fez alarde, disse apenas que não iria negociar. Talvez tenha chegado a negociar um pouco, mas não se envergonhava de ter ido até o final. Era a única coisa que lhe garantia alguma paz de espírito naquela turbulência. Rodava a aliança da avó no dedo, como quem tenta acelerar o tempo até um futuro próximo no qual as coisas já estivessem um pouco mais cicatrizadas. Ouvia pela 4ª vez uma música cujo refrão dizia: "Where were you in the morning, baby?" E enxugava o rosto com o dorso da mão. Sentia-se derrotada. Já tinha sido adepta do discurso que diz que todas as relações dão certo, o que varia o tempo. Às vezes dão certo por 3 meses, às vezes por 3 anos, às vezes até por 30 anos. Mas já não acreditava nisso. Para ela a lógica era assustadoramente simples. Me casei desejando que aquilo fosse para a vida toda. E não foi. Ponto. Não deu certo. O plano não deu certo. Simples assim. Achava mais honesto consigo mesma assumir a derrota do que maquiá-la todo dia pela manhã. Sentia-se inábil,
Não queria ser daquelas pessoas que despejam toda a responsabilidade do desamor no outro. Queria evoluir. Queria saber onde tinha errado. Mas no fim das contas, a vida é cheia dessas perguntas sem resposta. Nunca saberia para onde as rotas alternativas os levariam. E, muito provavelmente, essa incógnita seria sua companheira pelo resto da vida, assim como a sarda gigante que se instaurou em sua bochecha nos últimos anos e que a incomodou mais uma vez quando foi ao banheiro do avião, depois de comer aquela massa excessivamente cozida. Sentia culpa. Sentia culpa perante seus pais, que sofriam com aquela separação tanto quanto ela. Não por moralismo ou por princípios. Por amor mesmo, o que dói infinitamente mais. Amor por ela, amor por ele, amor pelo sonho conjunto que naufragou. Sentia culpa perante a enteada, que merecia uma família sólida, merecia irmãos, merecia um lar que não fosse desfeito outra vez. Culpava-se por não ter conseguido fazer com que o amor bastasse. Porque havia amor, disso não tinha dúvida. Mas a convivência é subestimada. O amor não sobrevive a tudo. Pelo menos não aquele amor, que na sua cabeça era tão enorme, tão gigante. Sentia vergonha. Tinha escrito tantas coisas bonitas para o mundo, inspirou tantas histórias de amor com suas palavras doces, com sua fé nas uniões sinceras, com sua esperança imbatível que tudo atravessava. E, de repente, tudo se esfarelava, se perdia no vento, quase como um deboche à sua vontade tão latente de acreditar. Sentia medo. O que viria dali para frente? Sabia que teria novos primeiros beijos e risos e noites e esperas ansiosas nos dias seguintes. Mas isso efetivamente bastaria para seguir em frente de corpo e alma? Seria capaz de recomeçar um quebra-cabeça de 1000 peças? Teria a coragem necessária para acreditar genuinamente outra vez? Não sabia. Realmente não sabia. No seu casamento, foi sua avó quem abençoou as alianças. Foi um dos rituais mais bonitos que já viu na vida. Fechava os olhos e conseguia estar ali outra vez. O sol se punha por trás das árvores, a temperatura de setembro era boa. As palavras da avó, em sua voz trêmula, emocionaram todos que estavam ali, sem exceção. Até um amigo alemão chorou. Por que então? Por que não funcionou? Com tanto amor, tanta vontade, tantas bênçãos. Fechou os olhos úmidos, ainda tentava entender. Abriu os olhos. A aliança da avó seguia ali. Por que para ela? Por que não para sua mãe ou sua tia, como seria lógico? Por que não para sua irmã mais velha ou para uma de suas primas? Elas se casaram antes. Elas seguiam casadas. Por que para ela? Logo ela. Aquela cujo navio naufragou. Aquela cujo para sempre foi um para sempre magro, faminto, raquítico. Aquela que não presenteou a família com bebês deslumbrantes. Aquela que naufragou em si. Chegou em casa. Já sentia que as malas eram meras extensões dos seus membros. Vivia de mudança. Estava sempre de partida. Estava partida. Tirou os sapatos, a geladeira vazia, o aquecedor de água desligado. Abriu o armário, retirou uma caixinha. Tirou a aliança da avó do dedo e guardou-a com lágrimas nos olhos e com plena clareza de que seu dedo magro não era capaz de honrar o peso daquela história de amor.